Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio, capítulo de número 10, verso 12 a seguir. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus, os céus dos céus, são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela é. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendente deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, que fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes coisas e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Você pode dizer amém? Quero falar um pouquinho, meus irmãos, sobre essa frase que está aqui na palavra do nosso Deus, que é que o Senhor requer de ti. O que Deus pede de você? O que Deus pede de nós? O que o Senhor requer de nós? Esta passagem do Antigo Testamento é muito importante para nós. Ela define o que Deus quer de nós, o que Deus quis lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, olhando para Jesus, que é Senhor no Velho e é Senhor no Novo Testamento. Esse texto, que na verdade vai até o capítulo 11, faz parte das instruções finais do Senhor para os israelitas que se preparavam para atravessar o Rio Jordão e para entrar na terra prometida. E então Deus, no livro de Deuteronômio, novamente, como uma segunda lei, fala com o seu povo, dizendo que é que o Senhor requer de ti. Os profetas sempre falaram assim. O profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz: que é que o Senhor pede de ti, ó homem? Lá em Miqueias, ele fala em termos de justiça, justiça social, ele fala de ética, ele fala de retidão nos relacionamentos com o nosso próximo, porque estava havendo muita injustiça. Nesse texto de Moisés, a ênfase de Moisés, nesse texto, que é que o Senhor pede de ti? A ênfase está no relacionamento com Deus, e é sobre isso que nós vamos falar. O que é que o Senhor pede de nós? O que é que o Senhor pede de você? Dando ênfase, destacando o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. O que é que o Senhor pede de nós? Primeiro,
Deus pede para a gente manter o foco. Diz o texto: agora, pois, ó Israel. É uma maneira de Deus chamar a atenção. Agora, depois de muita coisa que aconteceu, depois de Deus ter falado, agora, pois, ó Israel. É uma chamada para manter o foco em Deus. O que o Senhor, Ele é o foco. O Senhor é o foco. O que o Senhor pede de ti. Meus irmãos, nós precisamos nesses dias, como Israel, manter o foco em Deus, manter o foco na palavra de Deus, porque afinal, pela graça de Deus, fomos resgatados de uma vida centrada no pecado, de uma vida centrada em nós mesmos. O pecado nos faz viver para o nosso ego, mas a graça nos chama para vivermos para o Senhor, com o foco nele, olhando para Ele, focado nele. O Novo Testamento diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isto é o que? Morte para o ego, morte para a prioridade do ego, em Cristo Jesus. Ele é o foco, não sou eu, não somos nós, não é o nosso ego mais, não é a nossa agenda, não é a nossa vontade. E é engraçado que desde a mais tenra idade, sempre nós lutamos por o nosso amor por nós mesmos, e isto vai indo e a gente vai dando forma a tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, está voltado para nós mesmos. As crianças, desde pequenininhas, brigam por causa dos seus brinquedos, não querem dividir, tomam com violência do irmãozinho, do priminho, o seu brinquedo e diz: é meu, é meu, é meu. Nós brigamos pela última bolacha do pacote, nós brigamos por coisas que revelam que o nosso ego está em primeiro lugar, a nossa vontade é a prioridade, e não o Senhor, por isso Deus está dizendo: ó Israel, olhe para mim, veja o que eu estou falando. Você se lembra de Jacó e Esaú? Um queria nascer primeiro que o outro e puxava o outro, já no nascimento, um quer ser o primeiro em tudo. Mas Jesus nos chama para fazer algo difícil, algo impensável para as nossas vidas. Ele nos convida a dizer não a uma pessoa a qual temos a maior dificuldade em dizer não, a nós mesmos. Você diz não para o marido, você diz não para o filho, para a filha, para o empregado principalmente, lá para o seu orientador, mas você não diz não para você. Você não gosta de dizer não para você. Manter o foco em Deus é dizer não para nós e dizer sim para o Senhor. É colocar Deus, colocar Jesus como prioridade na nossa vida. Isto é graça, a graça nos chama para uma vida melhor, centrada na pessoa, obra e vontade do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o foco, Jesus é o centro, gente. Esta é a questão. Não somos chamados para fazermos um montão de coisas novas, um montão de coisas diferentes. Somos chamados pela graça para vivermos focados em Jesus. Não somos chamados para vivermos um evangelho de efeitos especiais. Efeitos especiais é coisa para Hollywood. O evangelho continua o mesmo,
negue-se a si mesmo e siga-me. Não há efeitos especiais no Evangelho de Jesus Cristo. As coisas que Deus falou para nós estão na sua palavra. Manter o foco é olhar conforme Deus está falando aqui para os seus estatutos, para os seus mandamentos, que hoje te ordeno para o teu bem. Nós precisamos nesta noite considerar algumas coisas. O que Deus pede de você como um marido ou como uma esposa está na palavra. O que Deus pede de você como um pai está na palavra. O que Deus pede para você como um amigo está na palavra. O que Deus pede de você como líder está na palavra. O que Deus pede para você como membro da igreja, do corpo de Cristo, está na palavra. O que Deus pede para você em relação aos seus bens e às suas finanças, que não dá dízimo, não dá oferta, nem amarrado, parece que tem um morcego ou um caramujo, não sei o que no bolso, não oferta de jeito nenhum, fala de prosperidade, mas não coopera, não ajuda o próximo, não ajuda o reino no sentido até mais aberto. O que Deus fala sobre isso está na palavra. O que Deus pede para nós, pecadores, está na palavra. Isto é, manter o foco. Manter o foco está na palavra, estão nos estatutos do Senhor e estão na pessoa bendita de Jesus Cristo. Palavra encarnada e palavra escrita, a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, existem aqui 5 verbos que nos ajudam a entender melhor o que é manter o foco em Jesus. 5 verbos. 5 verbos. Não é que temas ao Senhor, então você tem que temas o Senhor, que ande nos seus caminhos, que o amas e que o sirvas. Você tem 5, e é esta sequência: temer, andar, amar, servir e guardar os mandamentos. É nessa sequência. O temor vem antes do amor. Para você amar, você tem que temer. Temor é o princípio, diz a Bíblia. Primeiro o temor, depois o amor. Eu vou destacar só 3, porque 5 demora muito. Primeira coisa que nos leva a entender melhor o que é manter o foco em Deus, manter o foco em Jesus, manter o foco na palavra. Primeira coisa é temer ao Senhor. O texto diz: não é que temas o Senhor teu Deus. A primeira coisa que Deus requer do homem é que o homem tema o seu nome. Não é que temos o Senhor. Hoje, no cristianismo de hoje, na pregação de hoje, na liturgia de hoje, o cristianismo hoje é confortável. O cristianismo de hoje é confortável. É o cristianismo de satisfaça as minhas necessidades, satisfaça as minhas prioridades, e então eu vou temer a Deus no momento oportuno. Temer ao Senhor significa reverência para com o seu poder, para com a sua santidade, para com a sua palavra, para com a sua vontade. Temer ao Senhor significa que eu não posso fazer nada que não seja para preservar a glória de Deus na minha vida. Temer a Deus é respeitar a glória, é honrar a glória de Deus. Temer a Deus deve ser a motivação maior de tudo que penso, de tudo que desejo, de tudo que faço, tudo para a glória de Deus. Se Deus não possui o temor de meu coração, se Deus não possui o temor dos nossos corações,
Ele não é o foco, Ele não é o principal, Ele não é o centro, e eu não o amo. É conversa dizer que ama e não teme, é conversa dizer que ama e não respeita, é conversa dizer que ama e não honra. Isto é a maior falsidade da realidade. Segundo verbo é o agir, diz o texto, que andes nos meus caminhos. Isto fala de um modo de vida, conforme está revelado na sua palavra. Meus irmãos, o caminho de Deus, a vontade de Deus não foi deixada para nós numa nuvem de mistério. Não. A vontade de Deus não está envolta numa nuvem de mistério. A vontade de Deus para nós a temos. Temos o que? Já falei, a palavra encarnada, Jesus. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ponto. Nós temos a palavra escrita como guia prático e funcional para o nosso cotidiano. Deus quer que andemos nos seus caminhos, na sua vontade, na sua palavra. É isso que Deus requer de nós. Isto é manter o foco, andar nos caminhos do Senhor. Não tem mistério. Podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida diária, precisamente em sua palavra. Precisamente na palavra, mas observando a vida das pessoas, observando os acontecimentos, observando os bons exemplos, os bons parâmetros, observando, meus irmãos, os princípios, observando os bons limites. Você consegue enxergar a vontade de Deus para você manter o foco. A nossa tarefa principal hoje não é descobrir um mistério, mas obedecer o que já foi revelado na palavra, obedecer os comandos de Deus, as diretrizes do Senhor para a nossa vida, que estão na palavra e na pessoa de Jesus. O que é que Deus pede de nós? Que você siga um pregador pela TV? Não. Que você siga tio ou tia? Não. Tem uns montes de tio e tia aí, irmãos. Efésios apresenta 5 ministérios para, sim, aqui dá 6. 5 ministérios para conduzir a igreja. Tem 5 ministérios para Deus conduzir a igreja na face da terra, somente. Presta atenção nisso. Que Deus levante vasos e vasos nessa terra, mas que eles não estejam acima da palavra e da pessoa de Jesus. Que eles não tenham a última palavra. Só Jesus tem a última palavra para a minha vida. Meus irmãos, o que é que Deus pede de nós? Amor, diz o texto, que temas, que andes e que o ames. Amor, elemento central nesse texto. A palavra amor aparece 5 vezes nessa parte do texto e vai até o capítulo 11. Nesse discurso de Moisés, amor aparece 5 vezes. Que o amas e o sirva de todo o coração e alma. Você ama o Senhor? Se eu amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, eu vou estar servindo a Deus. Mas se eu não amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, eu vou ser puxado para baixo. Eu vou sendo puxado para baixo. Se Deus não é o foco do meu amor, eu vou sendo puxado para baixo. Puxado para baixo. Por isso, 2 perguntas são necessárias. A primeira: quem detém o seu amor?
Quem detém o seu amor? É Deus, Jesus? O que detém o teu amor? Quem e o que detém o teu amor? Nós precisamos ser lembrados constantemente de amar o Senhor. Esta é a palavra-chave do livro de Deuteronômio: lembrar, 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 lembrar. E ele está lembrando aqui por 5 vezes que nós devemos amar o Senhor. Precisamos ser lembrados disso. Moisés faz isso o tempo todo, lembrar o povo que Deus tinha feito por eles. Nós devemos amar a Deus, meus irmãos, por aquilo que Deus é. Devemos amar a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Lembrar ao povo, Moisés está lembrando: olha, Deus fez por vocês o quê? Deus salvou vocês do Egito. Deus tirou vocês do Egito, eram apenas 70 almas. E agora Deus está dizendo: então você deve servir o Senhor. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, por aquilo que Ele fez por nós. Meus irmãos, amamos o Senhor de todo o nosso coração? Amamos a Deus dessa maneira? O que enche os nossos olhos? O que enche os olhos do nosso coração? Que coisas dirigem e motivam a nossa vida? A graça de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a obra de Deus na nossa vida, Jesus Cristo, Sua palavra. Se for assim, nós o amamos realmente, porque nós amamos aquilo que ocupa o nosso coração. Nós amamos aquilo que colocamos todo o nosso coração. Nós amamos aquilo que está dentro de nós. Não é verdade? Meus irmãos, e para terminar, nós precisamos manter o foco e temer a Deus, agir, andar nos caminhos do Senhor e amar o Senhor nos ajuda a manter o foco. Mas por que Deus pede isso para nós? Por que será que Deus está falando, repetindo, lembrando o povo de que o povo devia amá-lo, temê-lo, servi-lo, honrá-lo? O povo devia olhar para Ele, para a Sua palavra. Meus irmãos, há algumas razões. A primeira razão é por causa da Sua graça. Diz o verso 15: tão somente o Senhor se afeiçoou dos seus pais para o amar, e escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Nós devemos amar a Deus, temer a Deus, servi-lo, obedecê-lo por causa da sua graça. Deus, meus irmãos, se afeiçoou de nós. A divindade todo-poderosa, indescritível, se afeiçoou de nós. O Senhor se afeiçoou de nós. Deus escolheu Israel porque o amava, e por causa desse amor fez uma aliança com eles, dizendo a eles: eu sou o Deus verdadeiro, eu devo ser o único Deus de vocês, eu vou abençoar vocês, eu devo honrar a Deus, amar a Deus, temer a Deus, servir a Deus, por causa da sua graça que me salvou. Aleluia. Oh, glória a Deus. A gente vive num mundo onde às vezes sequer os pais se afeiçoam de nós, sequer os mais próximos gostam de nós. Outro dia eu perguntei para um homem: por que você não chorou na morte do seu pai? Porque eu não gostava do meu pai, o meu pai nunca se afeiçoou de mim. Mas não é o caso de Deus. Deus se afeiçoou de você. Deus te amou primeiro,
Deus te salvou, aleluia. Ame a Deus por causa da sua graça, que perdoa os seus pecados, que aceita as tuas esquisitices e maluquices, que aceita os seus chiliques, que tolera você. Quer dizer que às vezes nem os nossos amigos, nem os nossos pais, e às vezes nem a igreja tolera. Por isso diz o texto: circuncidai, pois, o vosso coração. Israel não entendeu a graça, a vocação. Israel entendia que pelo fato de ter sido circuncidado, pelo fato de tirar um pedacinho de carne de um órgão sexual, fazia dele um povo salvo, um povo que temia Deus, um povo que amava Deus, um povo que servia a Deus. Não é isso, não é isso. Por isso diz Deus aqui: circuncidais, pois, o vosso coração. A circuncisão é uma marca física, o relacionamento com Deus é uma marca espiritual, é algo que altera a vida, é algo que modifica comportamento, pensamentos e ações. A circuncisão não garante o céu para ninguém. Tem que ter transformação interior realizada por Jesus, gente. Nós precisamos circuncidar o nosso coração. Isto é possível através da obra de Jesus. E há uma cegueira espiritual tomando conta de muita gente no nosso país. Israel pensou que pelo fato de um ato externo ter a salvação, e a igreja hoje, e muita gente pensa hoje, que através das ordenanças externas da igreja a pessoa está salva. Muitos creem que o batismo salva, muitos creem que a profissão de fé salva, muitos creem que o ato de uma oração do pastor aqui no púlpito para se tornar membro da igreja salva. Muitos estão achando que tomar o cálice e comer o pão salva. Meus irmãos, essas coisas não garantem a salvação, essas coisas fazem parte da salvação. O que garante a salvação não são atos externos, mas é uma transformação de vida. É isso, gente. Estas coisas são importantes, essas coisas são fundamentais. E crente que não participa da ceia não está com nada. Crente que não tem zelo da ceia não está com nada mesmo. Crente que prefere ficar em casa assistindo um programa de TV ao invés de estar aqui cantando com os seus irmãos, não está com nada, está mal encaminhado. O que nós precisamos é da palavra de Deus, é da vida dos irmãos na nossa vida. A circuncisão remove do corpo uma pequena parte da carne, e a obra da cruz, a obra do Espírito Santo, relacionamento com Deus nos faz novas criaturas. Mudança total num pedacinho de carne. Batismo não salva não, gente. E no Brasil se ensina através da igreja romana que batismo salva nada. Não salva. O que salva é relacionamento com Deus. Ele é importante, mas ele não salva. Meus irmãos, pense nisso. Por que temer a Deus? Por que amá-lo? Por que servi-lo? Por que andar segundo os seus mandamentos? Por causa da sua graça. Ele se afeiçoou de nós. O que tem em nós para atrair o amor de Deus, a afeição de Deus? Nada, mas Ele fez isso. Segundo lugar, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Diz o verso de número 17: o Senhor grande, poderoso e temível.
Nós devemos manter o foco em Deus por causa da sua graça, mas também porque Ele é poderoso. Ele é grande, diz o texto. Ele é poderoso, Ele é temível, não faz acepção de pessoas, não aceita suborno. O nome dele não sai na Lava Jato. O nome dele é eterno e poderoso. Bendito seja o Senhor. Nós devemos amá-lo, devemos respeitá-lo, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é justo, Ele é maravilhoso. Meus irmãos, devemos honrar a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu toco, foi Ele que me deu. Aleluia. É o Senhor que me proporcionou, é o Senhor que alcançou para mim. Eu não era nada, eu era desprezível, pecador, mas o grande, o poderoso, o temível, o justo Deus me abençoou. Bendito seja o Senhor. Colocou as suas mãos no meu salário, colocou as suas mãos no meu filho, na minha filha, no meu neto, e eles estão prosperando, e eles estão indo para frente, porque Deus é poderoso, gente. Aleluia. Vamos temer o Senhor. Bendito seja Deus. Não permita que o teu coração, que o nosso coração nos traia, gente. Por isso diz 11:16, que é a continuação desse discurso: guardai-vos, não suceda que o vosso coração vos engane. Ou não vamos permitir que o nosso coração nos engane, dizendo que nós merecemos a terra prometida, nós merecemos a abundância, nós merecemos a graça, nós merecemos. Você merece, não é isso que a gente vê na TV o dia todo. Não, você merece, você merece, você é um bom sujeito, você merece, você merece. Meus irmãos, não deixe o teu coração te enganar. Tudo vem de Deus. Você pode dizer amém? Tudo vem do Senhor, aleluia. Diz o verso 21, Ele é o teu louvor, é o Deus que te fez grandes e temíveis coisas. Ele é o teu louvor, Ele é o teu louvor. Só mais uma vez, Ele é o teu louvor, aleluia. Ele que te fez grandes e temíveis coisas. É Ele, é Ele. Tempo de temer ao Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Não permita que o teu coração te engane. Bendito seja o Senhor, aleluia. Bendito seja Deus. A grandeza do Senhor, o braço do Senhor foi o que nos deu todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Capítulo 11, versículo 2: considerai a grandeza do Senhor, e a sua poderosa mão, e o seu braço estendido. Considere o braço do Senhor estendido a seu favor. Bendito seja Deus. Considere, meus irmãos, considere isso. Considere o que Deus fez para você. Deus cuidou de você, tem multiplicado aquilo que você tem feito. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de Israel. Deus tem cuidado de você. Pela jornada do deserto, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você, por causa do seu amor e da sua graça. Diga comigo: eu preciso da graça de Deus. Quando Deus nos abençoa, quando esse grande, temível e poderoso Deus, quando essa mão se manifesta a nosso favor, não é porque merecemos. Deus não está comprando a nossa obediência através das suas bênçãos materiais, naturais, temporais. Deus não está comprando a nossa obediência, mas é fruto da sua graça, fruto do seu amor para conosco, cujo objetivo maior é continuar nos ensinando que devemos confiar nele, depender dele e buscá-lo
para sempre. Bendito seja o Senhor. Deus nos ajude, gente. Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar.